Vou começar. Você recebeu o e-mail aí do Roda Bolsa, né? Recebi pelo consulta. Então vamos lá. A gente na aula passada, nós tínhamos começado a trabalhar com a primeira equação de Weyl, né? Então na aula passada a gente conversou e ilustrou essa situação, né? Quer dizer, o conteúdo, né, vamos dizer assim, da equação, qual é o propósito, né, da equação de Weyl, nós escrevemos hoje. Escrevemos na aula passada. Então, tem duas. Nós já tínhamos falado no passado. Oi? Por favor, o pessoal aí, a gente colocou lá no site uma questão de documentários. Do professor e a Global, gente né? colocou lá negócio de suplementos, né? Isso. Então, quem encontrar aí pela internet, às vezes vão dizer filmes, por exemplo, a gente de controle suplementares, a gente está colocando umas aulas de um professor indiano. Sei. Também filmadas. Sei. De teoria quântica do campo. Então faz botando o link dele, né? A gente botou lá. Então tá. Então quem aqui por aqui encontrar, às vezes filmes, às vezes coisas, a gente botou filme sobre o Boto de Higgs, botou aquele filme da simetria. Então, quem encontrar coisa que acha legal, manda vai para sugerindo você, pra cá. pra gente... O Dória, essa aula do indiano ficou colocada antes, sabe? Porque essa aula do professor indiano, é bom ela ficar mais visível. Ela foi colocada onde, será? Em suplementos. Suplementos, né? Talvez pudesse até colocar, eu vou depois falar com o Rocha, talvez colocar cursos externos, porque aí fica mais visível. Pode ser. Porque o cara que olha suplemento, ele pode imaginar que não tem um curso. Mas aí botar cursos externos, eu vou falar com o Rocha. E tudo organizado de cara, certo? Eu vou dar uma olhada. Beleza. Então, na aula passada, a equação de Weyl, nós tínhamos falado o seguinte: uma partícula de massa de repouso nula e com spin meio de H cortado, ela pode ser descrita em duas situações, né? Ela pode ter o seu spin alinhado com a direção de movimento, então a projeção do spin ao longo da direção de movimento é o H cortado sobre 2. Como a partícula tem massa de repouso nula, ela está no referencial de repouso, eu nunca vou ver, ela está no referencial de repouso dela, mas como ela tem a velocidade da luz, nós não vamos poder ultrapassar essa partícula. Então, se o spin está alinhado com a direção de movimento, e eu não vou poder, por exemplo, reverter o sinal do movimento, se a partícula tem velocidade menor do que a da luz, eu posso ir para um referencial onde eu sou mais rápido. Então, eu posso reverter o momento sem reverter o spin e mudar a projeção do spin, porque eu mudei a direção do movimento. Mas como a partícula tem velocidade da luz, isso não é possível. Então, essa informação aqui, essa afirmação aqui, ela é relativisticamente invariante, ela independe do referencial. Ela independe do referencial porque eu não vou poder suplantar a velocidade do objeto, tem que estar com essa projeção de spin. Então, esse era o conteúdo da primeira equação de Weyl. Essa equação, aí a gente desenvolveu essa equação, substituindo aqui o spin pelo operador de spin na mecânica quântica. O spin está ligado com os geradores das rotações, então H cortado no setor, né, de spin meio, o operador de spin é H cortado sobre 2 sigma, a direção do momento é fixada pelo momento, como nós falamos, dividido pelo módulo do momento, mas sendo a massa de repouso nulo, o módulo do momento é E sobre C. Então sobra esse C aqui, e aqui fica H cortado sobre 2. Então a gente falou, então essa equação, isso aqui é uma matriz, e aqui é energia. Então a gente pode jogar, vai passar essa. Aqui está um momento, então eu vou trazer energia para cá. E aí tem esse H cortado sobre 2, que nós podemos, né, fatorar. Muito bem. E aí nós fizemos, agora nós pensamos, então isso aqui é uma matriz, isso aqui tem que estar atuando então um vetor coluna de 2 componentes. Aqui eu não tenho uma matriz, então eu pressuponho que eu tenho identidade. Mas aí a gente, um passo a mais, a gente substitui, faz a regra do princípio da correspondência e substitui as grandezas, né, clássicas por operadores. Então a gente vai substituir o momento, né, por menos I, H cortado gradiente. Vou botar esse C aqui na frente.
e a energia e H cortado derivada temporal. E aí agora a gente fala, bom, eu tenho operadores diferenciais que tem que estar atuando em funções testes, tem que atuar em alguma função diferenciável dentro das coordenadas. E ao mesmo tempo tem que ter um caráter matricial. Então nós colocamos aqui um objeto que eu chamava de psi, que é um vetor, então coluna, né, vetor coluna de duas componentes, né, psi1 e psi2, que é o que nós já sabemos que esses objetos aqui são objetos escritoriais, objetos de conotação, sofrem a ação da matriz sigma. Então a gente gerava essa equação aqui, a gente acabou colocando dessa forma, né? IH cortado, derivada temporal, aí vezes a matriz identitária, pressupõe-se que é uma matriz identitária, mais IH cortado C, matriz sigma, né? Sigma, e aqui atuando combinado com o operador de gradiente, tudo isso aqui atuando em si, igual a zero. Então, a gente viu que passou isso aí pela operação exponencial, se for o caso, mas a gente na aula passada viu também que a gente podia. Então, essa aqui é a chamada, essa aqui é a equação de Weyl para os chamados. É uma designação que se atribuiu. Esse término aqui, quer dizer, os términos que se propagam com essa propriedade são chamados de términos left-handed. Depois nós vamos entender melhor que essa atribuição de left e right está ligada a um operador chamado operador chiral, que nós vamos entender melhor no âmbito da equação de Dirac. Mas esse então aqui é o chamado, vamos dizer assim, um fermion da categoria left. Então, o fermion left-handed é o caso do neutrino. Então, essa equação aqui vai propor para descrever os neutrinos. E os neutrinos têm essa propriedade. Os neutrinos são left-handed. Vou dar esse left. Os neutrinos têm essa propriedade. Essa é a equação de Weyl proposta para os neutrinos, como a gente falou na aula passada, mesmo antes da descoberta dos neutrinos. Os neutrinos, a esse ponto, quando foi proposta a equação, eram apenas objetos hipotéticos, né? Partículas hipotéticas. Bom, então, essa equação aí funcionou. Na aula passada a gente fez, né, apelou aí o conhecimento de vocês, aí sobre quaternos, e a gente atuou com esse operador aqui, atuando com esse operador aqui à esquerda, né? I, H cortado, ZT, menos I, H cortado, C. Lembrando que as matrizes sigma, a menos delta, isso aqui eu tenho a unidade, a matriz identidade, e aqui eu tenho as matrizes sigma. A gente sabe da relação que as matrizes sigma, elas estão ligadas às unidades quaterniônicas, né? Por um fator de I. Então, quer dizer, basicamente a menos de um fator, e as matrizes sigma fazem o papel de quaterno. E aí a gente já tinha visto na aula passada, né? Já tinha visto na aula passada que esses quaternos aí, esses quaternos podiam ter o seu conjugado. Então aqui nós temos IH cortado DDD menos IH cortado C, sigma, né? Gradiente. E aí quando atuamos com esse operador aqui, esse termo aqui produzia menos DT menos H cortado ao quadrado, DT ao quadrado. Esse termo aqui atuando nesse. Depois esse termo aqui atuando nesse. Esse termo aqui atuando nesse são termos cruzados que se cancelam. E esse termo aqui produzia mais H cortado ao quadrado, C2, e aí produzia sigma, nabla, sigma. Essa operação aqui, sigma, escalar, gradiente, nós vimos na aula passada, ao quadrado, ela é equivalente ao Laplaciano. Então, aqui a gente produz o Laplaciano aqui. Então, essa equação aqui daria, atuando no si, igual a zero, quer dizer, ele pode, a esse ponto pode favorecer H cortado ao quadrado, divide aqui por C2, e aí a gente tem a clássica equação de onda, multiplica por menos 1. Então a gente sabe que esse objeto satisfaz uma equação de tipo Wyborn, uma equação de onda, uma equação de D'Alembert. Então essa operação mostra que as duas componentes do psi separadamente satisfazem
É uma equação de onda. Mas a equação de Weyl é essa aqui. É uma equação que, durante a propagação, ela acopla as duas componentes. E essa matriz aqui, essa equação aqui não, ela vale para Xi1 desacopladamente em Xi2. Essa aqui não, ela vai misturar Xi1 e Xi2, porque essas matrizes aqui misturam componente 1 e 2 desse objeto quando elas atuam aqui. Então a equação de Weyl é essa equação acoplada, de primeira ordem nas derivadas. É essa equação aqui que nós temos que considerar. Então, a gente trabalhou um pouco na aula passada, essa equação. Eu vou só retomar um pouquinho o que eu fiz, porque a gente vai agora fazer a equação de Weyl no setor right, e vai ser a mesma coisa. Então, aí a gente viu, já que isso aqui satisfaz essa equação, eu posso pegar como solução de onda plana, né, um espinor psi satisfaz essa, quer dizer, tem essa propriedade. Ele tem aqui uma componente aqui que eu posso chamar de, é um espinor, vamos chamar de, é como se eu tivesse aqui um psi0 exponencial de kx, né, menos ômega t. Então, esse objeto aqui, claro, satisfaz a essa equação aqui. Colocar essa condição que estava mediando já está me dizendo automaticamente se esse objeto que vale para a componente 1 e para a componente 2, quer dizer, é como se eu tivesse um psi-alfa, ele tem uma amplitude psi0 para a componente 1 e uma amplitude psi0, 2 para a componente 2. Então, essa aqui, onde esse objeto aqui é uma amplitude constante. Colocando essa equação aqui, isso aqui automaticamente me fixa a relação entre ômega e K. Me fixa aqui ômega 2, né, K2 e C2. A relação de dispersão sai daqui. Exatamente quando a gente estuda as ondas planas, né, que são a solução das equações de Maxwell no vácuo, das equações de Maxwell livre. Porque a gente tem esse objeto se está descrevendo um ferro de spin meio livre, é uma equação livre, ela está dando simplesmente a relação cinemática. Se eu multiplico isso aqui por h cortado ao quadrado, eu estou tendo a relação cinemática entre energia e momento para uma partícula relativística livre. E aí a gente mostrou na aula passada que, substituindo essa equação aqui, aí a onda plana desaparece e aí a gente vê essas componentes aqui, como é que se relacionam, né, através da equação de Weyl. Foi o conteúdo final da aula passada. Agora vamos estudar a equação de Weyl. Está mudando um sinalzinho aqui. No setor que a gente chama, no setor right hand. Então, a mesma situação, só que agora a partícula está se propagando, ela se propaga numa direção e o spin está anti-alinhado com a direção de movimento. Então, ela está com a polarização, para chamar helicidade, né, negativa. Ela pode ter helicidade. A helicidade a gente introduziu na aula passada, né? É esse operador. A helicidade é um operador que é a projeção do spin ao longo do movimento de uma partícula. Se a partícula tem massa de repouso nula, como é o caso do fóton, por exemplo, a helicidade é um conceito invariante de Lorentz. Apesar de ser um produto escalar, a gente não vê a componente temporal explicitamente, né? A helicidade ela é invariante de Lorentz por essa situação. Se a partícula tem velocidade da luz, eu não vou poder inverter a direção do movimento dela. Então, se um observador vê essa projeção positiva, qualquer outro observador vai ver a mesma projeção. Se a partícula tem massa de repouso não nula, aí sim eu posso me adiantar em relação à partícula e, para mim, no meu referencial mais rápido que ela, eu vou estar vendo o momento dela invertido. E aí a helicidade muda de sinal. Então, para partículas de massa nula, esse conceito de helicidade é muito útil, porque ele é um conceito invariante de Lorentz. Tá bom? Depois mostrar, porque já está aqui, isso aqui já mostra que esse conceito é invariante de Lorentz. Só para quem não conhece a formulação em espaço de Minkowski, que não fica claro fazer essa leitura daqui. Mas esse conceito, a equação de Weyl, ela é uma ilustração desse fato, de que a helicidade é um invariante de Lorentz. Eu mudo de referencial por uma transformação de Lorentz, mas não mudo a helicidade, desde que a massa seja zero. É fundamental que a massa seja zero. Então agora vamos chamar esse férreo aqui, vamos fazer a mesma coisa. Então aqui ficou um sinal menos, aqui ganhou um sinal menos, só que eu... Agora, toda partícula com massa zero, no caso aí, tem que andar com a velocidade da luz? Aqui é toda partícula de massa zero, livre, então ela caminha com a velocidade da luz. É 2 igual a P2, C2.
Então vamos Ela dizer não pode aqui. ficar parada, se descansando. Hã? Ficar parada. Opa, não. Só no referencial dela, né? Mas você não consegue o referencial dela. Só para distinguir, vamos chamar os términos que a gente vai colocar satisfazendo essa condição aqui de que. Então esses términos aqui são chamados términos right-handed, que é o caso do antineutrino. Então, dentro do modelo padrão, aqui de 1 e aqui de 2, e aqui vamos chamar de, esse aqui é o nosso término right. Então aqui vai a diferença é que nós vamos trazer esse cara para cá, os dois vão ter que dizer que esse cara vem para cá com sinal mais, e esse aqui fica com sinal menos. Só essa diferença. Só colocar esse sinal menos aqui, e aqui nós colocarmos aqui, e aqui a gente vai ter os antineutrinos. Então, dentro do modelo padrão, os antineutrinos são do tipo right. Esses são, quer dizer, chamados leptons neutrinos ativos, né? Nós sabemos que, do ponto de vista de uma física além do modelo padrão, quando se introduz a massa para o neutrino, né, um dos mecanismos, né, de introdução de massas de neutrino, que é a via massa de Majorana, mostra para a gente que, na verdade, o neutrino deve, para a gente poder compreender essa baixa massa que o neutrino que nós observamos tem, é preciso ter a existência de um neutrino muito mais macio do que ele, que seja right. Então, para nós, o que nós chamamos de neutrino, esses neutrinos que nós observamos a baixas energias, né? O neutrino do elétron, o neutrino do mundo, o neutrino do tal, que eu mandei um paper para vocês aí recente, né? Uma nova estimativa sobre a massa, né? Do neutrino do elétron, a massa do neutrino do elétron, hoje ela está majorada em 0,9 elétrons-volts. Ela pode estar em 0,3 e 0,9 elétrons-volts. Para a gente observar, a gente observa o neutrino com essa massa, para compreender a origem dessa massa, provavelmente existe na natureza, a formulação conhecida é essa, esses neutrinos de baixa energia, tanto o neutrino do elétron, quanto do muon, quanto do tau, e os seus correspondentes antineutrinos, né? Esses aqui são sempre left e esses aqui são right. Então, esses aqui é o que nós chamamos de neutrinos ativos. São os neutrinos observados. Agora, a gente imagina que para compreender essa massa existam outras categorias de neutrinos que são chamados de neutrinos estéreis. Esses neutrinos são estéreis do ponto de vista de que eles não interagem com o modelo padrão. Esses neutrinos estéreis, então nós imaginaríamos que associado ao neutrino do elétron, existe uma parte dele que é um neutrino, que a gente chama assim de N-right, um neutrino right. E o antineutrino correspondente, um antineutrino left. Então, é como se, associado a esse neutrino left, tem um neutrino right, esse neutrino left é pouco macio, e esse neutrino right aqui é muito macio. Então, a gente não observa ele. Esse antineutrino aqui é pouco macio, são esses que a gente conhece, e esse antineutrino left é muito macio. Então, esse setor aqui é o setor dos neutrinos estéreis, e esse setor aqui é os neutrinos ativos. No modelo padrão, isso não existe. Nós só temos esses neutrinos, e eles têm massa zero. Mas, como a gente sabe que tem que compreender agora o mecanismo de massa do neutrino, esse mecanismo aqui introduz esses objetos aqui. Nós não vamos estudar isso em todo curso, nesse curso, mas aqui em outro curso que a gente tem, a gente está discutindo essa questão. Se alguém quiser ter um pouco de acesso a isso, depois eu dou a referência. Mas para a gente aqui nós vamos trabalhar com essa visão de que os neutrinos são sem massa, dentro da física do modelo padrão. Já na equação de Boyle, você fez uma de esquerda e outra de direita. Isso. Mas não tem, elas são duas independentes, não tem nada que um neutrino, antineutrino. Não. São duas equações. Eu poderia ter um Fermi-Wright. Completamente diferente. É que a gente, na natureza, dentro do modelo padrão, o que a gente identifica. Aliás, no modelo padrão, quando a gente começa a discutir, a descrever o modelo padrão, nem o elétron é o elétron que a gente observa. Dentro vamos dizer assim, a premissa do modelo padrão é que exista um elétron left, que satisfaz aquela equação de vai igual a dele, e exista um elétron right, que
satisfaz essa equação de Weyl. Eles são completamente independentes, são duas partículas independentes, ambas de massa zero, porém, e ambas de spin meio. Então, dentro da relatividade especial, né, daqui a pouco a gente está o grupo de Lorentz, isso vai ficar bem claro, que existe uma representação que pode estar associada a um Fermi-Left e uma representação que está associada ao Fermi-Wright. Eles são completamente independentes. Nós vamos ver na equação de Dirac agora. A proposta da equação de Dirac é formar o elétron que nós conhecemos com essas duas, são chamadas quiralidades, com essas duas orientações, a orientação esquerda e a orientação direita. Nós vamos ver que quem vai permitir fazer essa ligação aqui é a massa. Então, quando a gente for introduzir a massa para o Fermi, que a gente vai fazer agora para estudar a equação de Dirac, a gente vai ligar esses dois setores. Dirac faz isso na equação dele, colocando a massa. No modelo padrão, a gente não quer colocar a massa, não. A gente quer, será que tem um mecanismo dinâmico, tem alguma interação na natureza que ligue os dois elétrons, que no início do modelo padrão, eles eram independentes, mas existe uma interação que vai fazer com que o elétron left e o elétron right se juntem e formem o elétron massivo, que é o elétron que nós conhecemos, o átomo de hidrogênio, os materiais. Esse mecanismo de junção desses dois elétrons aqui pela massa está presente na equação de Dirac. O que não vai estar presente na equação de Dirac é o que está por trás dessa massa. Essa massa ela entra como um parâmetro assim, que eu coloco a mão para fazer isso, ou tem uma dinâmica que me conduz a esse processo. Então, justamente a ideia do bóson de Higgs, do mecanismo de Higgs, é que o mecanismo de Higgs e o bóson de Higgs é que vão fazer esse papel. Está aqui. É esse termo que está na equação de Dirac. Esse termo aqui, não vamos ver daqui a pouco, ele entra no sentido de juntar o elétron left com o elétron right. Quer dizer, é o bóson de Higgs que pega o elétron left com massa zero, pega uma partícula diferente, velate com massa zero, e junta as duas numa só, entra aqui o bóson de Higgs, aí o bóson de Higgs, ao juntar essas duas partículas numa só, ela introduz uma massa não trivial e faz com que o elétron left se junte com o elétron right, esse fermion left e esse fermion right se juntem para formar para nós. Então a equação de Dirac, ela não passa por aqui, ela é anterior a isso, ela simplesmente introduz a massa, mas ela não oferece uma descrição microscópica de qual processo possa estar por trás dessa massa. Essa era uma grande questão que ficou na década de 30, na década de 40, na década de 50, que foi resolvida pelo bóson de Higgs. O bóson de Higgs aí ele justifica a atribuição de massa ao elétron. Existe um mecanismo, que é o mecanismo de Higgs, através do qual o campo de Higgs ele promove uma interação entre esses dois objetos, que, como nós falamos, são completamente independentes, de massa nula, e transforma eles dois numa única partícula massiva. Então, a equação de Dirac vai entrar no sentido de ver como é que fica agora se eu introduzir massa. Né? Nós estamos descrevendo até agora, pela equação de Weyl, um fermion left de massa nula, e agora um fermion right de massa nula. Eu não vou repetir as mesmas coisas da aula passada. A divulgação de carga. Vou falar sobre isso. Aí quando gera massa, como é que aparece a carga? Né? Eu digo, ela não une também o lado right, correto? Isso também. Então, vamos já falar Quer sobre dizer que a massa e a carga unem o carro, o left com o right. É isso mesmo. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Só para Pode lembrar. aproveitar quando for falar e tentar falar mais sobre a relação entre massa e carga, né? O que elas têm. Então, esse operador agora, que é o conjugado daquele, atuando aqui, ele vai dar de novo D'Alembertiano aqui, igual a zero, a cada componente separadamente. Então, eu posso sempre propor uma solução de onda plana para a partícula livre, que alfa, ele vai ter um espinor aqui de 0 alfa, alfa 1, alfa 2, e aqui a componente de onda plana, satisfazendo a mesma relação de dispersão, ômega 2 igual a K2 C2. Vamos escrever só para fazer de maneira parecida com a aula passada.
a equação para a gente ver que quando o objeto se propaga, como é que as duas componentes, né, desses pilotos se acoplam durante a propagação. Eu vou falar daqui a pouco sobre a questão da massa. Aí quando a gente produzir a equação de Dirac, a gente vai introduzir a massa para chegar na equação de Dirac e a gente vai ter que passar pelo discurso da massa da carga. Então vamos escrever a equação de Weyl agora, né, usando as matrizes sigma, e essa representação. Então eu vou ter IH cortado. Vamos fazer o seguinte, vamos já escrever a equação do espaço dos momentos. Então vamos dizer que IH cortado DDT, estou supondo que eu estou fazendo lá, estou trabalhando no espaço dos momentos, esse meu Q alfa, né? De Tx, estou fazendo a transformada, vou fazer a expansão de Fourier dele. Vou expandir esse cara de Q alfa de Tx no espaço dos momentos. Então eu vou ter uma integral aqui, né? De ômega sobre 2π, 3K, representação de Fourier, né? No espaço, representação de Fourier do tempo do espaço. Então isso aqui vai ficar um Q alfa transformado de Fourier, né? E aqui é aí kappa x menos ômega t. Então só para lembrar você aqui, se a gente faz isso aqui, né, coloca naquela equação, então o IH cortado DDT vai ficar ômega, né? Aqui vai ficar, quando eu derivar em relação ao tempo, eu vou produzir um menos I ômega. Então menos I com H cortado ômega. Então, colocando essa expansão aqui, né? Então, o tempo temporal vai produzir o menos IH cortado ômega e o gradiente dessa função aqui, ele vai produzir o I kappa. Então, I com menos I dá 1, então vai ficar H cortado, vai ficar C, mais, vai ficar mais, C, H cortado, kappa, e né? Sigma, escalar sigma. E atuando aqui na transformada de Fourier, né, no Q igual a zero. Então essa equação aqui lida no espaço de momento. É só botar IH cortado DDT energia e menos I H cortado gradiente é o momento. H cortado vezes é justamente H cortado ômega aqui faz a energia e o H cortado kappa faz o momento. Então mais, né, sigma BC igual a zero. No outro caso, tinha um sinal relativo. Então, essa aqui é a equação de Weyl de vista no espaço dos momentos. Então, vamos escrever essa equação aqui, né? No espaço dos momentos. Então, aqui eu tenho a energia vezes a matriz da identidade. Então, a energia está aqui, a energia está aqui. E aqui eu tenho as componentes do momento, né? Vezes as matrizes de Pauli. Então, aqui eu vou ter a matriz de Pauli sigma z, que é 1 menos 1, ela vai me colocar aqui menos, né, PZ mais PZC, e aqui menos PZC. E depois, na parte, né, espacial, eu vou ter aqui sigma x, que é, vou colocar aqui px, e menos IPY, C, e aqui px mais PYC. Então, nessa matriz 2 por 2 aqui, atuando em retil 1, retil 2, igual a zero. Se vocês observarem bem, o determinante dessa matriz, ó, E2, vai ser E2 menos E2, C2, que é igual a zero, que é a relação, justamente o fato de satisfazer a equação da Lambertiano, né, igual a zero, me diz que E2 é igual a P2C2, ou ômega 2 igual a kappa 2C2. Então, o fato desse determinante ser zero, está me dizendo que justamente essa equação aí vai ter soluções não triviais. E aí eu posso, por exemplo, expressar o Q1 ou o Q2, vou expressar aqui o Q2, então, esse Q2 ele vai ser isso vezes Q1 menos isso vezes Q2, então eu posso expressar o Q1 expressar aqui o Q1, né, pegar aqui, ó,
Vamos fazer aqui 2 tio. Nem a gente fez outra vez. Esse cara aqui mais esse cara aqui é igual a 0. Então, aqui 2 tio é menos x mais c sobre menos x c vezes 20. Então, quando esse término se propaga, a componente 1 e 2 deles satisfazem a equação e eu posso expressar a componente 2 em função da componente 1. Então, eu poderia até imaginar que esse no espaço de momento, transformado de Fourier, é essa aqui. Eu posso deixar aqui o motivo aqui. E aqui, a outra componente ela satisfaz ela é nada dessa forma, menos x mais y c sobre c para melhorar, vou colocar aqui que 0, 1 e aqui o que 0, 1 e aqui o exponencial de seria então, vamos dizer, a solução da equação livre no espaço de momento, expansão em onda plana. Então o que é importante é que eu teria então 4 componentes complexos desse espinor. O Q0 tio 1 tem 2 componentes complexas e o Q0 tio 2 tem 2 componentes complexas. Mas o fato de satisfazer essa equação me reduz o que tio 0 e 2 a essa equação aqui, a esse termo aqui. E aí as 2 componentes complexas que estão aqui são as 2 componentes complexas que estão aqui embaixo. Então, na verdade, eu tenho 2 componentes reais descrevendo esse objeto aqui. São as 2 componentes. E depende, se não tivesse satisfazendo essa equação, se fosse meramente um espinor, não satisfizesse essa equação, seria um espinor de 2 componentes, mas com 2 reais aqui e 2 reais aqui. O que liga as 2 componentes desse termo, que faz com que essas 2 componentes não sejam independentes, é justamente a equação de Weyl. Então, a equação de Weyl ela entra no sentido, no outro caso, de amarrar, como nesse caso também, de amarrar a componente inferior pela componente superior com essa relação aqui. Tá? Então, essa é a equação de Weyl. E a equação de Weyl elétrica. Eu vou escrever então as 2 agora, que a gente vai começar a fazer uma consideração em cima das 2. Então, nós tínhamos, como o Dória tinha colocado, nós temos o termo elétrico e o Weyl completamente independentes. A questão é, será que eles podem vir a se juntar para formar um único objeto ou não? Segundo as equações de Weyl, são 2 objetos independentes. Eu tenho uma propagação, uma partícula que se propaga com um spin sempre alinhado com a direção do movimento, ela se propaga daquela maneira, que era o nosso estudo psi. Então, a equação dela era o... Nesse momento já se não pode dizer nada que o neutrino right é o antineutrino do left. Não. Essa discussão, ela só vai quando eu ainda não estou usando. Eu estou falando partícula left e partícula right. Eu não estou dizendo que o right é a antipartícula do left, porque eu não estou falando de câmara. Eu estou falando de mecânica quântica. Estou falando de uma equação dinâmica, vamos dizer, dentro de uma visão de mecânica quântica. Daqui a pouco, quando a gente estudar a equação de Dirac, nós vamos ver qual é o limite que a equação de Dirac tem, até onde ela vai ser válida como uma equação para mecânica quântica e aonde é que eu tenho que fazer a transição para a teoria de campo. Aí a gente vai interpretar a questão da antipartícula. Por enquanto, nós não estamos falando de antipartícula. Depois, não nessa aula de hoje, na próxima aula a gente já vai começar a falar da operação de conjugação de carga e da previsão, que é justamente o que está aqui, a partir da equação de Dirac, a gente chega à previsão da antimatéria. Então a gente vai estudar uma simetria da equação de Dirac, que é a simetria de conjugação de carga. Isso vai nos levar à previsão de que ela também descreve um outro setor da matéria, que é matéria com a mesma massa, mas com a carga oposta, e aí a gente vai voltar a essa interpretação para ver qual é a relação entre left e right. Por enquanto, left e right são 2 termos simplesmente independentes. E os grupos de Lorentz, as transformações, você falou que é dado. Isso. Aí nós vamos depois que eu fizer isso,
tivemos essa descrição da equação, a gente se acostumar com a equação de Dirac de uma forma independente do grupo de Lorentz, vamos mostrar como a equação de Dirac pode ser acomodada no grupo de Lorentz, e aí a descrição fica muito mais simples, inclusive. Por enquanto, a gente está apenas mostrando que a gente está construindo essa equação independentemente da relatividade. Depois a gente vai ver que ela fecha direitinho com a relatividade. Que nem as equações de Marx, a gente vai construindo e depois lá no final você mostra que as equações de Marx são compatíveis com a invariância da velocidade da luz. A gente mostra que as equações, os campos, né, que satisfazem as equações de Marx quando vácuo, se propagam, né, seguindo uma equação de onda que tem a velocidade da luz. A gente vai chegar à relatividade depois. Que você que agora, você está utilizando o grupo de Lorentz, dizendo que ele tem dar dois campos, né? Um 0,5, outro meio zero, isso. Depois um vamos fazer reflexivo, o outro, né? E você usou esse adendo que o spin está sempre alinhado com todos os adendos. Para a né? gente, a partícula que vai, essa é uma partícula de massa zero que tem o spin alinhado com a direção de movimento sempre. Ou uma outra partícula que vai, tem massa zero, mas o spin oposto à direção de movimento. São as duas partículas de vai. Então, essa intuição da física, você com isso aí deve ser aquela partícula, aquele campo 0,5. Isso. Do Depois nós vamos mostrar Lorentz, isso. Depois nós vamos mostrar. Essa situação do objeto left, ela cai exatamente dentro do grupo de Lorentz, nessa categoria. Eu vou poder acomodar todas essas descrições dentro do grupo de Lorentz. Isso a gente não fez ainda. Estou fazendo uma construção mais heurística, mais terra-terra, mais próximo possível da mecânica quântica e não relativista da graduação. Depois nós vamos passar para uma outra parte do curso, que é a introdução do grupo de Lorentz. Então, só para ver aqui, né, essa equação aqui, que é essa aqui, ela... Aqui, só para retomar aqui rapidinho, então a gente tinha colocado aqui o movimento T, né? E aqui a gente faz essa equação, você queria cá cortar o DDT, só que então essa equação aqui ficou assim. Cortado, C, cima. Essa aqui é a equação vai para o setor reto, 5 a 0. Quando for menos aqui, esse carinho aqui vem menos, e vai voltar mais. Está batendo aqui, né? Aqui. Batendo os sinais também. Então, esse aqui é mais para o setor left, esse aqui é menos para o setor right, né? Vamos tentar colocar essa equação. A gente pode. Não, são duas equações completamente desacopladas. Nada me impede de colocar elas juntas numa equação quadri, numa equação em forma quártica, né? Em forma quadridimensional. Podemos juntar. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos definir esse objeto aqui. Um objeto psi, que vai ser a junção desses dois objetos aqui. Psi. Vou colocar as duas primeiras, esse objeto aqui então tem 4 componentes. As duas primeiras são o setor left e as duas segundas são o setor right. Estou só juntando, estou demonstrando nada, estou só procurando uma forma conveniente de agrupar as duas equações de Weyl numa só. Então a gente vai colocar aqui esse objeto. Eu não vou ficar chamando de psi maiúsculo, não, vou chamar de um psi. Chamar de psi, entendeu? Só lembrando que esse psi aqui, então, tem 4 componentes, né? Esses índices aqui, eu acho que até seria bom distinguir, vamos fazer isso. Vamos chamar esses índices aqui, só para não ter problema. Esse índice aqui vai de 1 a 4, então eu vou passar agora a fazer o seguinte, ó. E eu vou colocar da seguinte maneira, eu vou dizer que aqueles nossos espinores psi, como eles eram espinores de 2 componentes, digamos que eles têm um índice A. Se eu vou associar o psi a componente psi A, A de 1 a 2. Vou fazer assim. Antes eu tinha chamado de alfa, só para poder mudar a notação. E o que também tinha índice de 1 a 2,
para evitar assim, usar o índice, a gente normalmente chama de A ponto. Esse A com ponto também é um outro índice. Podia chamar de um índice A', não importa, é só bota a tradição, né, que é a notação chamada de Van der Velde, ele usava um A ponto. Esse A ponto também vai de 1 a 2, é só para indicar o seguinte: todo espinor que tiver que A, ele está no setor leve, portanto ele satisfaz a esse tipo de equação de Wagner. E qualquer espinor de duas componentes que tiver índice ponto, significa que está designando esse espaço aqui, o espaço dos espinores de Wagner. Então tem o espaço dos espinores leves, o espaço dos espinores de Wagner. Esse espinor aqui, que agora tem 4 componentes, eu vou grafar o índice do psi por um psi alfa. Esse alfa vai de 1 a 4. Por enquanto é só uma notação. Então esse alfa vai de 1 a 4, então quando o alfa for igual a 1 e 2, significa que eu estou no setor leve. Quando o alfa for 3 e 4, significa que eu estou no setor light. Por que eu estou fazendo isso? Porque vai ser conveniente colocar a equação de Weyl numa forma unificada. O que nós vamos fazer aqui? Vamos pegar essa matriz aqui, tem a identidade 2 por 2, porque aqui está implícito que eu tenho uma matriz identidade 2 por 2. E aqui também, né? Por isso que eu tenho uma matriz identidade 2 por 2. E aqui nós temos as matrizes 5. Então a gente pode escrever essa equação da seguinte maneira. Eu posso pegar essa equação assim, dizer que eu introduza, né, uma matriz aqui, que eu vou chamar essa matriz aqui de gama T, para indicar que está referida ao tempo. Essa matriz gama T está ligada à derivada temporal. Essa é uma matriz que vai ter essa forma aqui, é uma matriz 4x4. Eu vou transformar esse problema agora no problema 4x4, que é a junção de dois sistemas 2x2. Então eu vou colocar aqui 0, aqui eu vou colocando a identidade 2x2, eu vou colocando a identidade 2x2 e aqui eu estou colocando 0. E depois eu vou pegar 3 matrizes gama, no lugar das matrizes sigma, né, que vão agrupar também as matrizes sigma. Vão ter essa característica, vou ter essas matrizes assim. Aqui vai ser 0, 2x2, aqui vai ser as matrizes de Pauli. Aqui vão ser as matrizes de Pauli. Então, estou colocando assim. Então, se eu estou criando essas matrizes aqui, observe uma coisa interessante, que essas matrizes aqui têm a seguinte propriedade. A matriz gama T ao quadrado dá 1, na identidade 4x4. A matriz gama T é hermitiana. E a matriz gama T inversa é a própria gama T. Uma propriedadezinha imediata. Depois, olhando cada uma dessas matrizes isoladamente, pegando cada matriz, gama 1, gama 2, gama 3. Esse I varia de 1, 2 e 3, até o setor espacial. Gama X, gama Y, gama Z. Então, se eu pegar o quadrado de cada uma dessas matrizes, ela dá menos a identidade. Para cada uma delas, separadamente. Cada uma delas, isoladamente, é anti-hermitiana. Vou tirar o conjugado hermitiano dessa matriz, essa vem para cá e essa vem para cá. Mas o sigma d'H é sigma, então vai ficar um menos sigma. Então essa matriz são anti-hermitianas. E claramente, já que o quadrado delas é menos 1, é imediato, a gente vê que o inverso de qualquer matriz gama I é menos a gama I. Então, as propriedades são imediatas. Depois é fácil a gente ver o seguinte, que a matriz gama T anticomuta com qualquer matriz gama I. Gama T vezes gama I é menos gama I vezes gama T. E a mesma coisa acontece com as matrizes gama I, se os índices forem diferentes. Gama I, gama J é menos gama J, gama I, sempre que o I for diferente de J. Se o I for igual a J, vai dar menos 1, gama I ao quadrado dá menos 1. Mas quando o I é diferente de J, dá, né? E as matrizes aqui, essas matrizes anticomutam entre si, todas elas sempre forem diferentes. Nós podemos, então, agrupar
Aí uma outra coisinha que eu posso apagar, deixa eu guardar isso aqui. Quem comprou essas propriedades aqui, eu vou precisar ficar com aquele quadro ali no plano, né? Eu vou apagar, posso apagar esse lado aqui? Posso apagar? Não, espera, apaga o câmera, pode ficar. Então, o que eu estou fazendo? Tá? Só para a gente não perder o fio condutor. O que eu estou fazendo? Nós não estamos fazendo nada de novo. O que tínhamos que fazer de novo já fizemos, que foi introduzir as partículas de vai, left e right. Agora é só um probleminha mesmo de cosmética, pura cosmética, que é arrumar essas duas equações sob a forma de uma única equação quadridimensional, no espaço dos espinores. Eu reuni o espinor left e o espinor right, agrupei, estou fazendo uma unificação, estou fazendo uma descrição unificada das equações de vai. É possível criar esse espinor dessa forma. Se eu colocar, então, essas matrizes dessa forma, deixa eu apagar isso aqui agora e vou mostrar. Bom, desse modo, antes de botar uma outra propriedade que eu vou chamar a atenção para vocês, se nós fizermos essas definições, essas arrumações aí, a gente pode ver o seguinte, ó, I, H cortado, gama T. Vamos introduzir essa matriz gama T. E aqui o DDT. Se quiserem também, a gente já pode até, é uma questão só de nome, de fantasia. Como essas matrizes aqui são as matrizes gama I, o I varia de 1, 2 e 3, então aqui vai ser menos a matriz de Pauli sigma I, e aqui mais a matriz de Pauli sigma I. Vamos chamar também, nada me impede chamar essa matriz de gama zero. Chamar essa matriz aqui de gama zero. Gama zero significa o gama associado à derivada temporal. Então eu tenho aqui, ó, I, H cortado, gama zero. DDT. E vou colocar aqui mais I, H cortado, C, gama, escalar gradiente. Só que agora, isso aqui, eu vou dizer, vai estar atuando no psi, igual a zero. O que eu quero, a gente vai ver que essa equação, na verdade, reúne aquelas duas equações. Vamos ver só. Vou botar essa equação em forma quadridimensional, mas assim, em forma de submatrizes 2 por 2. Colocando aqui o psi e colocando aqui o Q. Então, estou escrevendo uma equação 4 por 4 sob a forma subdividida em submatrizes. Bom, essa matriz gama zero está toda aqui. A matriz gama I está toda aqui. Então, isso aqui é zero, isso aqui continua sendo zero. Esse gama zero aqui vai me colocar aqui, ó, o I está cortado, DDT. E esse gama zero vai me colocar esse I está cortado, DDT. Depois, esse menos sigma vai me colocar, vai ter um menos sigma. Então, vai ficar menos I, H cortado, C, sigma, escalar gradiente. E aqui vai ficar mais I, H cortado, C, sigma, escalar gradiente. Então, essa equação pode ser colocada desse modo. Ó, quando esse objeto aqui bater nesse, então eu estou fazendo agora o produto dessa matriz por esse vetor volume. Esse cara pega aqui e esse setor pega aqui. Ó. Então, essa equação de pá atuando aqui me dá essa equação de vai aqui. E esse setor aqui atuando aqui me fica um zero, me dá o setor de vai superior. Então eu consegui simplesmente com essa ginásticazinha simples, né, colocar as duas equações de vai sob a forma de uma única equação. Onde eu defini essas matrizes aqui, com essa, automaticamente, eu defini tudo a partir da equação de vai. Essa definição não é uma definição ad hoc, é uma definição induzida. Ela é induzida por essa estrutura de equações. Eu vejo que eu consigo fazer esse exercício de reunir tudo numa equação só se eu colocar essas matrizes em forma off-diagonal. E aí eu consigo escrever as duas equações de vai sob a forma de uma única equação. Física nenhuma, porque as duas equações estão de mundo desacopladas. Eu não estou comunicando um setor com o outro. Tudo que valia para o vai left continua valendo, tudo que varia para o vai right continua valendo. Eu não acoplei o setor left com o setor right. Essa equação, apesar de ser quadridimensional,
ortogonal, ela me dá dois setores desacoplados. Então, simplesmente, eu estou meramente reproduzindo phi. Nada mais do que isso. Você está doido, Papatia? Nada mais do que isso. Muito bem. Vamos em frente mais um pouquinho. Mais uma propriedadezinha. Então, deixa eu apagar isso aqui. Agora eu posso apagar isso aqui. Só para vocês verem uma outra propriedade, quando eu defini essas matrizes que foram aparecendo, aqui foi uma questão simplesmente de conveniência. Quando ficar carregando aqui índice T e aqui índice I, a gente botou aqui um índice 0 e aqui um índice I. O 0, então é como se eu tivesse agora um índice que varia 0, 1, 2, 3. Né? Tem 4 matrizes. Né? E aí a gente pode observar o seguinte, que se eu quiser, eu vou agora chamar esse índice aqui unificado, vou chamar o índice grego mu, mi, que pode ser 0, 1, 2, 3. O setor espacial. Estou só colocando isso assim, tudo para as equações que estão meditando. Por que eu vou fazer isso? Para poder, de repente, unificar tudo isso aqui. Tá bom? Se eu criar esses índices aqui, então essa relação aqui, se vocês observarem, ela vai valer. O anticomputador de gama mi com gama ni vai dar duas vezes. Vamos ver já o que vai dar isso. Quando mi é igual a ni, nós temos, quando for gama 0, vai gama 0 ao quadrado igual a 1. Então, vai gama 0 ao quadrado mais gama 0 ao quadrado. Então, vamos retomando. Então, gama 0, gama 0. Dá duas vezes a matriz de identidade. Isso aqui é o anticomputador. É uma matriz vezes a outra, mais o produto da forma própria. Se eu pegar agora gama 0 em qualquer matriz gama i, nós vimos ainda agora, esse produto aqui é anticommutativo, então isso aqui dá 0. Gama 0, gama i é menos gama i, gama 0. Se eu pegar gama i com gama j, o i diferente de j, isso aqui continua dando 0. Gama i, gama j é menos gama j, gama i desde que o i seja diferente de j. Fala das propriedades da matriz de Pauli, isso acontece nas matrizes de Pauli. Agora, se eu tiver gama i, gama j em geral, eu posso escrever isso aqui como sendo menos duas vezes delta ij vezes a identidade 4 voltada. Se o i for diferente de j, eu retomo isso, dá 0. Para i diferente de j, elas anticommutam. Se o i for igual a j, fica gama i mais gama i. Mas a gente viu que cada matriz gama sozinha ao quadrado dá menos 1. Então essa regra aqui, esse anticomputador está me dando o fator 2, que é 2 gama i ao quadrado. 2 gama i ao quadrado é menos duas vezes a identidade. Então, todas aquelas propriedades que eu tinha escrito ali, eu consegui resumir desse modo aqui. Toda errada. E a gente pode então unificar tudo isso dessa forma. Se eu criar esse índice mi, eu posso escrever que gama mi, gama ni, vai ser duas vezes um objeto aqui que eu vou chamar de eta mini, vezes a matriz de identidade 4x4. Onde? Quem é esse eta mini? Esse eta mini é uma matriz 4x4 com essa propriedade. Eta 0, 0 vale 1. Todos os outros são 0, e a diagonal toda é menos 1. 0, 0. Tudo isso que está aqui está contido nessa relação, desde que eu tenha esse objeto. Esse objeto ali é 1. Quando o eta for 0, 0, eu estou nisso aqui. Quando eu tiver eta 0i, quando eu estiver fora da diagonal, eu estou aqui. Fora da diagonal da primeira linha e da primeira coluna. Quando eu estiver no setor de baixo, se o i for diferente de j, eu também estou fora da diagonal, está tudo 0. E quando o i for igual a j, eu estou na diagonal. Então, automaticamente, aquelas 4 matrizes que nós definimos a partir das equações de Weyl, as equações de Weyl foram nos empurrando, e nos mostraram que a gente pode definir 4 matrizes, a partir das matrizes de Pauli, ou seja, a partir dos patérnicos, a partir da identidade e das 3 matrizes de Pauli, a gente definiu essas 4 matrizes que satisfazem isso aqui. Todo mundo está lembrado do que é uma álgebra de Clifford. Uma álgebra de Clifford é uma álgebra de matrizes gama.
uma álgebra de matrizes gama, onde o anticomutador me dá o que a gente chamava de métrica. Só que agora o que a gente está observando é que as equações de Weyl, elas estão me levando para um espaço onde eu tenho uma métrica que não é a métrica euclidiana, tudo um. É uma métrica que distingue entre o setor temporal e o setor espacial. Isso aqui, claramente é uma álgebra de Clifford. É uma álgebra de Clifford, sim, de um espaço de quantas dimensões? 4. Nós sabemos que a álgebra de Clifford ela tem dimensão 2 elevado à parte inteira de B sobre 2. Se esse objeto aqui tem 4, as matrizes são 4. 4 porque esse D aqui pode ser 4 ou pode ser 5. Nesse caso aqui eu estou vendo que eu tenho um espaço 4-dimensional. Eu tenho a coordenada temporal, coordenada x, coordenada y, coordenada z. Então eu estou vendo que eu tenho uma álgebra de Clifford de um espaço que tem uma dimensão temporal e 3 dimensões espaciais. Essa álgebra de Clifford aqui, ela me induz naturalmente essa métrica. Essa métrica, depois quando a gente for falar da relatividade espacial, é exatamente a métrica do espaço de Minkowski com 3. Quer dizer, normalmente, o que a gente faz? A gente chega no espaço da relatividade especial e no espaço de Minkowski pelas equações de Maxwell. Então a gente pega uma Maxwell, mostra que satisfaz a equação de onda, aí vê que as transformações de Galileu não deixam aquelas equações invariantes, a gente busca um conjunto de transformações que deixam as equações de Maxwell em forma invariante, chegamos nas equações, nas transformações de Lorentz, né? São as equações, as transformações entre t, x, y e z, que deixam a equação de onda invariante. 1 sobre C2, D2, DT2, menos Laplaciano, é igual a 1 sobre C2, dt' ao quadrado, menos Laplaciano μ ao quadrado. A invariância do Laplaciano, da Lambertiano, me leva à formulação da relatividade especial e ao espaço de Minkowski. Aqui nós vamos uma outra coisa, nós não estamos usando as equações de Maxwell, nós estamos usando um outro setor, que é um setor de matéria, nós estamos usando os férmions. Nós estamos usando as equações de Weyl para mostrar que, no fundo, as duas equações de Weyl que aparecem para nós desacopladas, elas são, na verdade, por uma questão só de estética e arranjo, de organização, elas são, na verdade, unificadas numa única equação. E essa equação está revelando para mim que tem uma álgebra subliminar, tem uma estrutura matricial subliminar, tem uma álgebra de Clifford. Nós já sabemos do nosso curso aqui que uma álgebra, nós discutimos as álgebras de Clifford de uma forma mais associada aos grupos de agrupação. Mas agora a gente está vendo que a própria equação de Weyl, ela nos conduz, ela traz intrinsecamente com elas uma álgebra de Clifford e me indicando a existência de um espaço com essa métrica aqui. Então eu estou começando a ver que, e elas são equações relativísticas, porque são objetos que se propagam com a velocidade da luz. Então eu estou redescobrindo o espaço de Minkowski, ou seja, a gente está redescobrindo a relatividade especial, não pela luz, mas pela matéria de massa zero, pela matéria fermiônica. É isso que eu estou colocando para vocês. Então, eu não estou explorando o grupo de Lorentz, eu estou só motivando que tem uma outra forma de nós chegarmos ao espaço de Minkowski, que é pela álgebra de Clifford. No caso das equações de Maxwell, nós não chegamos ao espaço de Minkowski pela álgebra de Clifford. Por quê? Porque o fóton é uma partícula de spin 1. Ele não tem álgebra de Clifford associada a ele. O que eu tenho no fóton é realmente o espaço-tempo. Eu tenho o potencial elétrico e o potencial vetor magnético. Através desses dois objetos aqui e das equações de Maxwell, nós chegamos ao espaço de Minkowski, que é a relatividade especial. Agora nós estamos fazendo o mesmo exercício, só que usando partículas de spin. Partícula left, partícula right, e vendo que left e right, na verdade, são objetos que podem ser unificados, e a descrição unificada delas me revela uma estrutura mais ampla, que é a estrutura do espaço-tempo de Minkowski. Eu estou colocando para vocês um pouco essa construção também, porque é uma forma da gente perceber que, como é que a gente pode, vamos dizer, ampliar aquilo que é o nosso espaço-tempo. Se a gente não conhecesse o próprio espaço de Minkowski, não conhecesse a relatividade, mas se a gente conhecesse a equação do Fermi-Left e do Fermi-Right, a gente consegue ver que, através desses objetos, eu consigo entender que eles estão me vendo, na verdade,
num espaço mais estendido, que é um espaço-tempo. Quer dizer, eu consigo unificar o tempo e o espaço numa única métrica. Então, eu chego ao conceito de um espaço-tempo tipo Minkowski através da própria dinâmica das partículas, né? É um pouco isso que eu quero colocar, porque muitas vezes, né, a gente não propõe a ideia, quer dizer, mais abstrata de uma forma direta, mas a gente começa a observar que aquilo que a gente mede, aquilo que a gente observa, pode ser simplesmente a indicação de uma estrutura mais ampla que existe na natureza. Se a gente pega o neutrino left e o antineutrino right, a gente fica só nesse setor, a gente começa a descobrir que eles, na verdade, estão indicando a existência de um espaço mais amplo. E aí eu poderia colocar, tá bom, então, através do neutrino left e do neutrino right, eu descubro o espaço do Minkowski. Beleza, é o que nós estamos fazendo aqui. E aí eu posso depois me colocar uma questão mais ampla, que é, será que a partir do espaço de Minkowski eu posso descobrir novas coisas? A gente vai descobrir as próprias equações de Maxwell. Não hoje, nem na próxima, daqui a 2 aulas mais ou menos, né? A gente já vai ver que eu posso chegar nas equações de Maxwell sem partir delas. Eu posso induzir as equações de Maxwell a partir dessa construção. Então, se eu descubro, se eu sei a física de um objeto X no meio, eu posso lá na frente prever que deve existir na natureza um objeto que tem spin 1, massa zero, e que tem esse conjunto de equações, que são as equações de Maxwell. Aí você pergunta, na natureza existe isso? Não existe, é o eletromagnetismo. Então a gente pode, ou vice-versa. No curso de eletromagnetismo eu faço o contrário. No curso de eletromagnetismo a gente pega a construção do espaço, pega a relatividade. Aí constrói as equações de Maxwell. Aí a gente pergunta, a partir disso, será que existe outra coisa? Aí a gente, existe Fermi, existe equação de Dirac. Então a gente deriva uma coisa, quer dizer, a partir de uma coisa que a gente está aqui, você está no observável, está aqui na região do observável, eu construo uma estrutura abstrata mais ampla, da qual eu só observo esse setor. Mas aí eu descubro essa estrutura abstrata mais ampla, que eu estou no abstrato. Mas aí eu começo a ver que essa estrutura abstrata ela pode me gerar outras estruturas observáveis que não são aquela. Reproduz essa, mas reproduz outras. Então, quem sabe eu posso ter uma física boa aqui, posso ter uma física boa aqui, já tenho essa física boa, mas foi isso que me revelou uma estrutura abstrata. E essa estrutura abstrata me revelou outras subestruturas concretas, né? Então, esse método, né, que é algo assim, que é muito método diraciano. Você parte de uma observação muito simples, mas aí você fala, isso, a natureza não é só isso. Isso deve ser parte de uma natureza mais complexa. Aí você abstrai, você cria uma estrutura matemática mais ampla. E vê, bom, essa estrutura matemática, claro, como condição de contorno, tem que sempre reproduzir isso, eu tenho que voltar para onde eu saí. Mas que eu posso abrir novos caminhos. E aí posso. Se eu comecei com um elétron left, com um Fermi left, right aqui, eu posso de repente agora aqui chegar a Dirac, ao elétron, posso chegar aqui ao fóton, posso chegar aqui ao grávido, eu vou começar, posso tirar o bóson de Higgs, eu começo a tirar uma série de outras estruturas que eu não tinha observado, mas que eu começo a prever. Eu observei isso, criei essa estrutura abstrata. Essa estrutura abstrata me fez levar uma série de previsões. E eu posso vir a identificar essas previsões com a natureza. Está certa a construção? Essa é a lógica do pensamento direto. Então, é sempre importante abstrair. A um certo ponto, você não pode fazer só aquela física que você vê. A física que você vê é apenas um ponto de partida, um mundo muito mais imaginário. Você tem que deixar a viagem correr solta também, sem muito autocontrole. Deixa a viagem correr solta, é uma certa hora. Construir a estrutura mais ampla. E agora, ela me faz previsões? Faz essa e essa. Eu vou ver agora, tem física, não é uma ciência experimental? Né? Então, agora eu vou para a natureza de novo. Mas a física é experimental, mas os processos da física não necessariamente são experimentais. Os processos da física são, sobretudo, muito mais abstratos. Né? Tem um momento que a gente tem que trabalhar com a pura abstração. E aí depois a gente volta para a experiência. Certo? Então, é um pouco essa construção que nós estamos fazendo. Já vou te abrir para a pergunta aí lá. Então, nós partimos do Fermi left, Fermi right, e estamos descobrindo que por trás dessa estrutura se unifica. Quer dizer, eu não trabalho aquela ideia, left é left, right é right. Aí eu começo a pensar, não, vamos começar agora a pensar que se tem left sem right, eles devem ser manifestação de uma estrutura única mais completa. Simplesmente boto left e right numa coisa só. Fala, não tem left e right, eu
tempo do objeto psi. Tal que as duas primeiras componentes do psi são o setor left, as duas últimas são o setor right. Então eu unifiquei left e right numa coisa única. Quando eu falo de psi, eu não estou falando nem de left nem de right, eu estou falando do left e do right ao mesmo tempo. E aí eu descubro que esse psi amplia aquela equação para essa forma quadridimensional. Mas essa equação quadridimensional, eu não adivinhei nada, é como uma partitura, eu estou lendo e estou tocando. Simplesmente o compositor, que é Deus, né, já pensou por nós. A gente está lendo a partitura dele, essa matriz sai de bônus para a gente, ela sai da equação de vai. Eu não adivinhei ela, simplesmente eu identifiquei ela. Essas aqui estavam lá, e aí eu fui juntando tudo. Aí descobri que eu tenho uma estrutura, uma álgebra de Clifford. Se eu tenho uma álgebra de Clifford, eu tenho uma métrica. Essa métrica não é a métrica crítica. Então eu estou diante de um novo espaço. Então as equações de Marx vai me levar para um novo espaço. E aí para entender que espaço é esse, quem já está velho aqui, né? Quem já tem experiência de vida aqui, né? Já sabe que eu estou falando do espaço de Minkowski. Mas para quem é completamente virgem nessa discussão, eu estou falando de um espaço novo, cuja física nós vamos começar a derivar, tá certo? Você é virgem nessa discussão? Não, eu reconheci quando você escreveu a métrica, eu ia falar, eu falei, pô, tá com o jeitão da métrica de Minkowski ali, né? Tá conseguindo ficar físico daquilo ali. Entendi. E então tá como é legal, você vê que a matéria está construindo o espaço, né? Isso, a matéria está construindo o espaço, exatamente. De uma certa maneira. Coisa quase meio fantástica. Meio einsteiniano, né? Da matéria, a gente tem o tensor de energia, o momento e constrói o espaço, constrói a métrica. Um pouco isso, entendeu? Filosoficamente eu falar do isso. negócio das informações de Lorentz, eu fiquei ansioso, falei, pô, cadê, né? Vai Você que tá ali, mas cadê? Vamos chegar para ela daqui a pouco, tá certo? Então, nós construímos essa estrutura aqui. Essa equação aqui, ó, vocês podem fazer a mesma coisa. Se a gente pegar essa equação aqui, que na verdade reúne as duas equações, deixa eu apagar isso aqui agora, e aplicar o conjugado dela, na verdade, os gamas agora estão fazendo o papel do setor quaterniano. Então, se eu aplicar essa equação aqui, o conjugado desse operador, se eu pegar nessa equação, colocar IH cortado, gama zero, DDT, mais, botar aqui, menos, né? Menos 5. IH cortado, C, gama, escalar. Apliquei esse operador aqui do lado esquerdo. Então, olha só, esse termo que vai ficar. Menos H cortado ao quadrado, gama zero ao quadrado é a identidade, vai ficar menos H cortado ao quadrado, D2, DT2. Aí quando eu aplicar esse objeto nesse aqui, estou aplicando isso, vou aplicar esse objeto nesse aqui e vou produzir gama zero, gama. Quando eu pegar esse objeto aqui, esse termo aqui está escrito. Esse termo aqui bateu aqui, deu isso. Esse termo aqui vai bater nesse aqui, vai produzir um gama zero, gama, escalar gradiente. Aí agora eu vou atuar com esse termo. Esse termo aqui vai bater nesse aqui. Vai produzir IH cortado, C, esqueci o IH cortado, C, mas vai produzir um gama, escalar gradiente, gama zero. Então, pode ser que são operadores diferenciados pela matriz gama é constante. Então eu posso trazer esse gama zero para cá. Mas para eu trazer o gama zero pelo gama, lembre-se que o gama zero anticomuta com todos os gamas espaciais. Então eu posso trazer esse gama zero para cá, mas aí eu tenho um sinal menos. Então esses dois termos se cancelam. Então esse termo aqui, que cruza esse com esse, e esse termo aqui que cruza esse com esse, dá zero. Vou matar isso aqui, perdão. E aí depois a gente tem esse termo aqui, que é IH cortado C e IH cortado C. Então vai ficar menos H cortado ao quadrado, C2. Aí vai ficar, ó, gama, escalar, gradiente, ao quadrado, gama, escalar, gradiente, gama, escalar, gradiente. Então vamos fazer o que a gente fez antes. Isso aqui vai ficar gama I, DI, gama J, DJ. Essas derivadas, essas matrizes gama são constantes. Eu posso agrupar a gama I, gama J, DI, DJ. Aí, ó. Essa combinação aqui é simétrica em J. Então, dessa combinação aqui, vai só sobrar gama I, gama J, mais gama J, gama I sobre 2. Vai sobrar exatamente a álgebra de Clifford aqui. Gama I, gama J, mais gama J, gama I sobre 2, que é menos delta J. Então, vai produzir menos delta J, claro, vezes a matriz de identidade. Vou escrever.
Mas isso aqui, ó, vai produzir um menos laplaciano, então vai produzir um mais laplaciano. Então, ó, eu ganhei uma equação de onda. Então, esse psi está tudo unificado, da mesma forma do psi, né? Então, eu tenho que dar lambertiano. Psi é igual a zero. Então, isso vale para psi 1 e psi 2, portanto, está valendo para o psi. Depois vale para o psi 3 e para o psi 4, portanto, vale para o qui. Então, as duas informações, né, de que os dois términos de vale e left vale satisfazem essa equação tipo da lambertiano, né? A equação de onda relativista, estão embutidas aqui também nessa equação. Então, no fundo, eu não fiz nada. Eu simplesmente descobri que eu consigo colocar as duas equações de vale numa descrição unificada. Isso me mantém todas as informações que eu tinha isoladamente de cada setor, tanto do setor leve quanto do setor right. Só fiz isso para apagar isso aqui. Então, vamos apagar isso aqui. Então, eu vou elaborar mais sobre isso. Eu estou só mostrando. Desculpa, pode parar. Se eu não soubesse da velocidade da luz ser uma constante, não sei, não tenho essa informação. E daí você determinou que o eta mini é 1 menos 1 menos 1 menos 1. É. Você teria as transformações enormes? Não, eu acho que aí, a um certo momento, né, a uma certa hora aqui, a gente vai ter que dizer o seguinte: eu descobri essa média, ou seja, eu descobri essa equação aqui. Essa equação está me dizendo isso aqui, ó, 1 sobre C2, T2, D2, menos Laplaciano, atuando no psi igual a zero. Então eu descobri que eu tenho esse operador aqui do espaço-tempo, com essa constante aqui, esse C, que a velocidade da luz está aparecendo, esse C que eu trouxe aí, essa constante. Agora, para eu ter aquela meta, está embutida aqui, e ter as transformações de Lorentz, eu preciso supor que, ao fazer qualquer transformação entre observadores, quer dizer, se eu tenho um observador que me descreve o problema com coordenadas t e x, né, e eu passar um outro observador que trabalha com as coordenadas t' e x', eu tenho dois observadores inerciais diferentes. Um trabalha com essas coordenadas e outro trabalha. Então, esse cara aqui, ele vai ver essa equação. 1 sobre C2, depois do T2, menos Laplaciano, atuando no psi, dx igual a zero. Esse observador aqui, se eu quiser que ele, eu poderia pensar, então ele vai ver essa equação. 1 sobre C' ao quadrado, dt' ao quadrado, menos Laplaciano ao quadrado, atuando no psi', t', x', igual a zero. Seria a equação vista pelo outro cara. Mas se eu disser que esse C daqui não é o mesmo C daqui, então eu não vou obter as transformações de Lorentz. Só vou obter as transformações de Lorentz se eu disser que esse cara e esse cara, eles escrevem a mesma equação, só que, claro, com as grandezas transformadas. O meu T' é um T' de Tx, e o meu X' é um X' Tx. Vou fazer uma transformação em que não é T' só função de T. T' depende de Tx e X' depende de Tx. É uma transformação geral. Então, se eu fizer essa transformação, eu só consigo mostrar que esse objeto aqui carrega, quer dizer, é invariante se eu tiver o mesmo C. Eu só chego às transformações de Lorentz se eu tiver que o C for igual a C'. No fundo, eu só chego às transformações de Lorentz se eu disser que C2T2 menos X2 é igual a C2T' ao quadrado menos X' ao quadrado. Eu mudo as coordenadas, mas não mudo isso aqui. Essa constante tem que ser. Se eu mudasse isso, eu ia ter as transformações de Lorentz. Então, o que eu preciso para ter as transformações de Lorentz é dizer que esse C é uma grandeza universal, que ali depende do observador. Eu faço a mudança de referencial, mudo T, mudo X, mudo tudo, menos o C. Quer dizer, você então diria que essa parte que entra com a álgebra do Clifford, que é um outro tipo de matéria, sim, como ele falou, a matéria forma espaço-tempo. Indicando o espaço. Então, depois você fez a experiência de Michelson-Morley, você foi obtendo essa relação que você escreveu agora. Isso. Agora, essa outra aparece como, vamos dizer, uma verificação. Assim. Mas ela não é, assim, ela sozinha... Ela não, é uma verificação. Sozinha ela não levaria... Não, sozinha não, preciso desse dado a mais. Preciso dizer, não, ser invariante. Por exemplo, nós vamos ver mais à frente, quando a gente está mais equação de Dirac, que justamente, qual é a relação entre esse psi e psi? Eu sei que quando eu passo
desse observador para esse observador, eu mudo as coordenadas. Claro, então nós sabemos, se nós mudamos as coordenadas, nós mudamos os vetores, então é claro. Agora a pergunta é, se eu estou no referencial onde eu tenho esse espinor psi de tx, eu passo para o outro referencial onde eu tenho o espinor psi' de t'x', a pergunta é, como é que eu escrevo psi' de t'x' em função do psi tx? Nós já conhecemos esse problema do lado vetorial, quando a gente fez esse grupo de rotação. Se eu tenho um vetor, vamos dizer, um objeto, ou um tensor, TIJ, sei lá, de x, e eu faço uma rotação no espaço, eu vou com um tensor T'J de x', que é igual a quê? A R, IK, RJL, TKL de x. A gente sabe, um tensor, quando eu faço rotações no espaço, ele se transforma dessa maneira. Nós já sabemos também como é que o espinor, tipo euclidiano, se eu pegar um espinor psi de x, né, e fizer aquela transformação de rotação no espaço tridimensional, os tensores rodam com essa matriz R, mas o espinor psi' de x', ele vai ter aqui aquela matriz de SU2, né, vezes o psi de tx. Então, a gente já sabe como é que essa matriz aqui, a gente já sabe que é exponencial, de I, o ângulo de rotação, o eixo em torno do qual eu faço a rotação, as matrizes de Pauli. Então, essa matriz aqui, atuando no espinor, ela me mostra como é que o espinor visto por esse observador se relaciona com o espinor visto por esse observador. Então, a gente sabe que é uma transformação de SO2. Agora, a gente está fazendo isso nessa descrição aqui, que é uma descrição que não tinha nenhuma dinâmica, eram simplesmente espinores, né, no espaço euclidiano. Então, vamos agora ter que transportar essa descrição para cá. Quem vai ser agora essa matriz, quando agora eu tenho, quando eu tenho um espinor, onde eu tenho agora uma equação dinâmica que depende do tempo, uma equação relativista. Aqui, nós não usamos relatividade, nós usamos, está no jogo aqui para nós, era o grupo SO3, que no setor dos espinores se revela como o grupo SO2. É isso que está no jogo aqui. Depois, mais à frente um pouquinho, nós vamos ver como quem vai substituir esse grupo SO3 no espaço unicote e quem vai substituir essa transformação SO2 para os espinores relativistas. Isso é o que nos aguarda mais à frente, certo? Mas o que o Dória falou é fundamental. Para obter a relatividade especial, eu tenho não só que trabalhar com essa métrica, mas eu tenho que dar um dado a mais. É que essa constante C, ela é uma constante universal. É uma das premissas, é um princípio, é o segundo princípio da relatividade especial. A velocidade da luz, né, é um invariante. Ou seja, todos os observadores inerciais medem o mesmo valor da velocidade da luz. Então, C não muda quando eu faço a transformação de coordenadas. Essa coisa que você fez aí é que traz uma grande, aquela toda a discussão de velocidade maior de luz e tal, né? Isso. O importante é que C seja acima, não é que C seja 300 mil quilômetros. Exatamente. O importante é que C seja um invariante. Qual é o valor dele? Por isso que, quer dizer, uma das expectativas, além do eletromagnetismo, é sempre obter uma relação de dispersão que deu de ser maior, diferente de ser normal, isso, né? Diferente de ômega 2. A gente sabe, inclusive, que a velocidade de fase pode ser maior do que a velocidade da luz. A velocidade de grupo a gente espera que não, mas a velocidade de fase pode ter objetos que se propagam. A questão é saber se o pacote de onda, né, se a velocidade de grupo é menor do que a da luz. Que aí a questão é o que são objetos supraluminares. C é um invariante. Agora, isso, tá bom. Eu não sei qual é o valor de C, mas é um invariante. Agora, eu posso ter objetos que se propagam com velocidade maior do que C? E se eu tiver, o que isso significa? Qual é a física, né, que está ligada a esses objetos chamados táquicos? Você acha que qual seria o maior breakthrough em física? Obter uma velocidade de grupo maior que a da luz, ou a questão do Higgs ser uma origem para as massas? A origem do Higgs ser uma origem? A origem das massas vem de vir eu não sei, Dória, assim, é uma questão muito pessoal. Cada um pode ter a sua aí, mas eu penso que eu pensaria, eu acho que você imaginar, acho que se a velocidade da luz, você acaba descobrindo objetos que se propagam com velocidade de grupo maior do que a velocidade da luz, a relatividade especial te dá isso. Você apenas vai ter que interpretar. É um dado que você vai ter que compatibilizar com outros princípios fundamentais, como causalidade. Você tem uma série de preceitos que você vai querer ajustar a essa constatação. Agora, você imaginar que
Por trás da massa existe um campo, esse campo interage com toda a matéria conhecida que é macia, e esse campo ele sofre uma transição de fase que faz gerar massa. Eu acho que isso é um veículo, quer dizer, é uma viagem menos óbvia, é uma viagem mais longa. Você imaginar que por trás da massa tem, na verdade, uma dinâmica. A massa não é simplesmente um parâmetro, a gente sempre foi acostumado, né?